Eu sou Melina Batista e hoje vamos fazer comentários do livro O Mistério da Ilha, da autora Ana Maria Machado. Indicação da professora Úrsula Cunha, da disciplina de Prática Educativa 6, sexto semestre, do curso de Licenciatura em Letra da UNEB, Polo Salvador Piripiri. O livro Mistério da Ilha tem 5 capítulos, está dividido em 5 capítulos. Os personagens principais são Chico, Carlos, Luana e o avô. O narrador da história, né, do livro, era um narrador onisciente. O tempo é um tempo psicológico. Então, acontece que Carlos está de férias, está em casa, né, e uma noite, num dia lindo de sol, ele avisa para a mãe, né, que vai sair de barco e pede a empregada, pede não, manda, né, porque Chico manda, Carlos manda, melhor dizendo, Carlos só manda e não pede. Manda para a empregada com pressa que arrume uma mochila com alguns lanches que ele irá sair. Ao comunicar à mãe, a mãe questiona por que ele vai sair, com quem que ele vai. Ele avisa que ele vai com um amigo Chico. Então a mãe questiona que o amigo Chico tem a mesma idade dele e que não está preocupada com relação dele precisar sair. Mas ainda assim ele sai. Um dia estava muito lindo, estava muito convidativo e ele executa, né, o seu intento de passear. Então ele pega o barco do pai, que está lá parado, né? E pega o barco do pai, vai até o amigo, que é o Chico, filho do empregado do pai dele, né? E eles vão no passeio, vai de encontro a Chico, só que Chico, ele tinha outros planos. Gostava de jogar de pipa, gostava de outras, estava naquele dia, né, disposto a fazer uma outra atividade, que era juntar com os amigos de lá, da comunidade lá deles, né, daquela praia, e jogar bola, e empinar pipa, e fazer brinquedos, né. Então, mas o filho do patrão mandou, né, então ele largou o brinquedo e ele seguiu no propósito do passeio de barcos. Então ele pegou algumas coisas, alguma comida e foi com o Carlos para o passeio de barco. Entraram no barco, aí estava um dia alegre, muito sol, muito tranquilo o dia. Num determinado momento, o barco entra numa baía, e eles começam a ver uma neblina, né? Uma coisa cinzenta, uma neblina muito estranha, porque até então o tempo estava muito ensolarado, estava tudo convidativo para um passeio daquele. E eles ficam meio estranho, achando muito estranho, né? Como algo realmente estranho. Algo que é inusitado, que não é fora do comum. Então os meninos acham muito estranho, porque o dia estava ensolarado. Carlos, né, era o capitão do barco, né? Então ele quis se mostrar que ele não estava com medo, né, do que estava acontecendo. Mas chegou um momento que eles não vê nada, é tomada aquela cinzenta do tempo, ficou cinzento. É como se tivesse apagado as luzes, né? E fica aquele tempo escuro e depois volta meio um tempo nublado, um tempo escuro. Depois ele percebe que o barco havia encalhado, o barco havia passado no banco de areia e não saía dali. Então eles viram que não tinha muito o que fazer. É como se a maré tivesse, né, vazado um pouco e que eles precisariam então esperar que a maré viesse a seu curso normal para então eles saírem dali. Mas enquanto isso o barco estava ali, eles
resolveram descer do barco e eles estavam numa ilha. Aparentemente um lugar vazio, que não tinha ninguém, não tinha pessoas naquele lugar. Então, era tudo muito estranho, assim, muito, muito lindo. Eles adentraram o mato, adentraram e viram, né, muitas coisas lindas. Na praia tinha gorossol, como chama Chico, e o outro tinha um outro nome, que ele costumava chamar o caranguejo. Então, eles adentram a praia e chegando a determinado momento que o Carlos percebe que a roupa dele some. A roupa dele some e aí o amigo pergunta, por que você está assim sem roupa? Ele, eu não sei, né? Chico pergunta para Carlos. Aí ele não sabe e ele não sabe o que aconteceu com a roupa dele. Eles adentram e vai conhecer a ilha, vai conhecer. E essa ilha, para eles, era uma ilha deserta, né? No primeiro momento. Mas quando eles seguem mais à frente, eles conseguem ouvir risos. E achou um dizendo, você está rindo? O outro não. Não sou eu que estou rindo. Então eles percebem que tem alguém ali, naquele lugar. Eles procuram o riso. Então em um momento ele dá de cara com uma menina, com uma menina de cabelinhos de antenas, né? Uma menina negra muito linda, uma princesa, né? O Chico fica encantado, né? Ele se identifica um pouco com aquela menina. Ela é uma princesa de Marte, uma menina muito linda. E Carlos também concorda, né? Que a menina é muito linda, que aquele lugar é muito lindo. Eles estavam numa ilha, uma ilha, a Ilha Quilomba, né? A Ilha Quilomba, como é conhecida depois. E essa ilha, ela vai trazer todo um encanto que eles veem frutos, né? O Carlos teve fome num determinado momento e o amigo Chico é que tem que fazer o trabalho o trabalho de pegar a comida, o trabalho de prover, né, as coisas para Carlos, porque ele era filho do patrão, né? Ele estava sempre acostumado a dar ordem. Então, Carlos era bem assim. Não pedia, dava ordem, ele ordenava as pessoas. E Chico, até então, estava acostumado, né? Porque ele era o filho do patrão, o pai de Carlos era o patrão de Chico, Chico já entendia que ele deveria obedecer, assim como Carlos, como o pai o pai dele obedecia ao pai de Carlos, né? Por ser patrão empregado. Então, eles adentram na ilha e aí o Chico vai pegar a comida para Carlos, vai procurar frutas, né? Porque deu fome e Carlos já estava com fome. E aí vai procurar frutas e aí Chico providencia a comida, come, acha muitas frutas gostosas, maravilhosas, fica encantado, como se tivesse um pomar de tudo lá. E ele consegue. Ele traz então para Carlos algumas dessas frutas, dá para Carlos as frutas de forma displicente, ele deixa as frutas cair e fica uma banana. A banana, então ele disse, eu não vou poder comer, o Carlos fala que não vai poder comer, porque as frutas caiu na areia e tá sujo, mas tinha uma banana, ele, como a banana, porque a banana dá para descascar. E ele disse que não gostava de banana, então fica essa questão. Mas, né, nesse interim, o que acontece é que eles encontram com a menina, né, essa menina linda, que é a Luana, né, muito linda. Então ela se achega, ela se aproxima deles, e eles pergunta sobre, ela pergunta, né, sobre eles, né, se ele queria conhecer o local, né, a comunidade, né, onde ela mora, né?
onde é os quilombos, né, que são as casas, os locais onde ela está. E como um encantamento, como algo muito diferente, algo fora do comum estava acontecendo. Chico vai com Carlos e acompanhado de Luana, e a Luana vai conversando nesse trajeto. Eles encontram um rio, esse rio eles tomam banho, eles ficam maravilhados, é algo assim encantador. Existe um encantamento, né? Depois de Carlos ter reclamado, achou que era mandinga, que tudo estava errado, que a roupa dele sumia, de todos esses eventos, ele consegue agora ver um pouco assim de ânimo, né, diante daquela beleza, diante daquele espaço, diante de tudo que estava acontecendo. Luana leva até a comunidade onde fica ela, o avô, e mostra. Então ela vai ali mostrando para eles que naquele lugar cada um faz alguma coisa, cada um trabalha em prol, né, da comunidade total. Existe ali, não existe um eu. Alguém não trabalha, alguém manda, né? Como era o caso de Carlos, que ele mandava, né, o pai dele mandava e os empregados obedecem. Lá as pessoas viviam em comunidade, uma comunidade, né, tipo, uma comunidade tipo que todos partilham das mesmas coisas. Então esse ambiente é cercado dessa atmosfera e Carlos vai sempre com um ar de querer sempre o lado bom das coisas. Achava que tinha descoberto uma ilha, né, e que eles iam se dar bem, né? Muito muito interessante essa parte. Então, Carlos entende, vai mais tarde conhecer o avô de Luana, vai conhecer a comunidade, os quilombos, vão ver toda aquele trabalho em comunidade, vai se questionar, vai se trabalhar ali a questão da história, né, que aquelas pessoas, como aquelas pessoas que fugiam, né, do trabalho escravo, e ninguém queria ser escravo ali, todo mundo trabalhava em comunidade para o bem comum, e todos ali eram felizes. E Carlos começou a ter já uma postura de entender que todo mundo, para comer, todo mundo que comia realizava uma tarefa, tinha a sua atribuição. Então, isso foi um aprendizado para Carlos, porque Carlos ele não estava acostumado a isso. Ele foi pegar a água derramou, ele não estava acostumado a fazer esse trabalho braçal. Ele não estava. E ele pensou no Chico, como o Chico é que sempre faz o trabalho, Chico é que vai pegar a comida, Chico é que vai, né, que vai fazer as coisas e dar na mão, né? A roupa que sumiu, Chico teve que tirar a roupa para dar a roupa, né? No momento em que as roupas sumiam, né? Como por um mistério, sumiam as roupas. Então, tudo isso acontece, mas Carlos ele vai sair daí diferente. Então, ele começa a perceber que aquele lugar ali é um lugar diferente, né? E é um lugar que não existe no comum, na vivência comum. Aquele lugar ali é um lugar de sonho. E de fato, né? Carlos vai sair dali com outro olhar sobre as pessoas. Então ele conhece a família de Luana, conhece toda a história, né? Toda o que acontece ali, todo a questão de ancestrais de Luana, né? Que eles eram negros, descendentes de negros, de quilombolas que fugiram, né, de uma escravidão e que eles estavam naquele espaço ali. Aquele espaço não era um espaço geográfico, aquele espaço ali era um espaço, né, um espaço da mente, né, de Carlos, que é algo dos sonhos de Carlos, mas que vai servir como para um aprendizado. Foi uma lição que Carlos tem ali. São muitas as situações que pode ser aproveitada, né, para que Carlos, né, aprenda a viver em comunidade,
saber a diferença, que tem pessoas diferentes, que existem culturas diferentes, que existem pessoas, né, que trabalham duro para conseguir as coisas. Então ele vai absorver esses conhecimentos, né? Então, o livro foi ilustrado por Zé Flávio Teixeira. Esse livro de Ana Clara Machado é a primeira edição, em 2018. A primeira edição foi em 2018. E é um livro que nos traz muito, 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 muito para trabalhar na sala de aula com alunos, sobre várias questões. Muitas questões podem ser absorvidas do conhecimento do livro O Mistério da Ilha, de Ana Maria Machado. Então, aqui eu deixo a minha contribuição para esse trabalho. Me Obrigada. chamo Daniela Fontes e vou dar continuidade à explanação da minha colega Melina Batista sobre o livro Mistério da Ilha, de Ana Maria Machado, que conta, né, que narra essa história de Carlos e Chico. E fala um pouco, que conta, né, a história desse passeio de barco que termina nessa ilha, né, onde eles encontram Luana e seu avô, e que onde ele conhece, né, um quilombo, como esse quilombo funciona, que todos trabalham, né, para todo mundo, mas que não tem um dono desse trabalho, que todos têm a sua liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser, mas sempre trabalhando um em prol do outro. É diferente, né, de como o Carlos age, de como ele lida, né, com as pessoas que trabalham com ele. E esse passeio faz com que Carlos tenha um aprendizado, né, de muito valor, né, que é dar respeito e perceber o caráter que o ser humano tem. E é um livro que nos dá a oportunidade de trabalhar em sala de aula com vários elementos, né? Ele é um misto de imaginário, né, de coisas que impossíveis de acontecer, como já relatou a colega, né, essa coisa de perder o calção e de você sair vestido e chegar na ilha, né, e tá nu. Então, né, coisas do imaginário e fatos reais, né, que faz parte, né, da história, que foi o caso, as referências que o avô faz à escravidão e à cultura africana que é mostrada, né, falando da trança, da roupa, né, que ela parece uma princesa e ele um rei, o avô dela. Então, é um livro que dá vários elementos, né, e que pode ser levado para a sala de aula, propor ao aluno, né, ver pontos do livro, trazer para a realidade, né, atual do seu dia a dia, né, essas vivências coletivas, né, e culturais que são herdadas, né, que muitos familiares gostam, né, de trazer essa herança, principalmente o povo africano, de mostrar de onde veio, como foi conquistado, todas as suas conquistas, né. É um livro bem interessante de se trabalhar, que mostra de uma maneira lúdica e real ao mesmo tempo, né, que o trabalho, o esforço de cada um, né, e onde mostra que quando você está no mesmo patamar, né, do seu funcionário, onde não tem mais aquela divisão de classe social, que você tem que fazer o mesmo serviço, né,
de ter que trabalhar, você percebe, né, e dá valor a esse trabalho. E é um livro que você pode abranger vários elementos, né? O olhar sobre essa diferença de classes sociais, né? O que levou a isso, a vida urbana e rural, né? Que mostra bem como trabalhar a coisa rústica, né? De fazer farinha, de todo mundo trabalhar, ter que capinar, roçar. Então é um livro que dá vários elementos, né? Você buscar a raiz familiar, né? Como é o caso dessa comunidade quilombola, né? É essa diferença, né? De papéis sociais. Enquanto tudo, né? Enquanto a gênero, a raça. Um livro bem interessante. Gostei muito de conhecer, que não vou mentir, não conhecia. Foi um livro gostoso de ler. Muito bom. E agradeço a professora Úrsula por dar essas oportunidades. E é isso. Obrigada.